Oi, pessoal, hoje a gente vai começar a unidade 5 de matemática, página 100, que a gente vai falar um pouco mais sobre geometria. Então, vejam só, observem a cena, né? Aqui parece ser uma feira de profissões, não é? Onde os alunos estão apresentando algumas profissões, não é? Veja, costureiro, arquiteto, agricultor, construtor. E se vocês prestarem bastante atenção, né, nessas profissões que aparecem nos cartazes, né, a gente utiliza, veja, geometria o tempo todo, não é? E em outras milhares de profissões também. Então, a geometria está presente no nosso dia a dia, né? Então, nós vamos agora fazer uma rápida revisão, tá? Para a gente poder dar continuidade ao tema geometria. Para iniciar, são muitas as profissões que, para seu desempenho, precisam de conhecimentos de geometria. Nesta unidade, vamos retomar e ampliar o estudo de figuras geométricas como ângulos, retas, polígonos, as circunferências e os círculos. Analise a cena das páginas de abertura, né, que a gente acabou de ver, e converse com os colegas. Então, vamos lá. Você vai conversar comigo. Que forma tem os tijolos que os pedreiros estão usando? Então, a gente viu sólidos geométricos. Vocês já viram nos anos anteriores também. Então, veja, a forma de um tijolo, ela tem uma forma retangular, mas o sólido geométrico se chama paralelepípedo, tá? Que forma tem cada face de um tijolo? Então, cada face, gente, vou desenhar aqui um tijolo, vamos lá. Tá meio tronchinho meu tijolo, mas vocês fingem que tá com régua, tá? Então, cada face, né, a face é ao lado do tijolo, né? Então, é uma forma retangular, podendo, né, duas laterais, que é essa daqui e a outra, ser quadrado, né? Ou retangular também, mas geralmente é tudo retangular, tá? Só que os retângulos de medidas diferentes, tá? 4, né? Aqui, ó, temos a parte de trás 1, 2, 3, a parte de baixo 4 de uma medida e as duas laterais que a gente vai chamar de base, né? Porque se a gente virar, vira base de outra medida, um pouco menor. Em que peça de roupa um costureiro costuma usar simetria, gente? Simetria, vamos relembrar, é quando a gente tem os lados iguais. Então, você imagina uma borboleta. Uma borboleta, se você é um animal que se você dobrar ao meio, você não vai dobrar a borboleta, né, gente? Mas se você dobrar a figura de uma borboleta ao meio, você vai recortar no eixo, você vai ver que as duas laterais vão ser exatamente iguais. Se você sobrepor, né? Sobrepuser uma parte em cima da outra, você vai ver que são iguais. Então, simetria é quando a gente tem, né, cortando o eixo, as laterais ou do meio para fora, né, que é a simetria radial, são iguais. Então, que peças de roupa um costureiro costuma usar simetria na confecção delas? Então, vejam, uma camisa, se você... Vamos pegar a camisa aqui do desenho do menino. Vamos imaginar aqui o eixo no meio, né? Você vai recortar a camisa no meio aqui. Preste atenção aqui, ó. As duas laterais, elas têm que ser iguais, não é? Uma calça, por exemplo, né? Tá aqui. Uma calça ou uma saia. Vamos uma saia, que é mais fácil. Então, se você cortar ao meio aqui, ó, é o eixo. Se você sobrepuser uma em cima da outra, você vai ver que as duas laterais são iguais, a não ser que seja proposital assimétrica, ou seja, que um lado seja, por exemplo, assim, ó, maior do que o outro. Aí é proposital, tá, gente? No cartaz do agricultor, os espaços entre os canteiros lembram retas paralelas ou retas concorrentes? Vamos relembrar, vamos lá. Veja aqui, ó. Então, olha os espaços aqui, ó. São retas paralelas, elas não se cruzam. Agora, o que seriam concorrentes? Seria aqui, ó, né? Elas cruzariam, né? Se os espaços fossem, mas aqui no caso não é considerado o espaço, tá? Converse com os colegas sobre mais estas questões.
Que nome damos a cada figura geométrica desenhada ao lado? Então, nós temos 3 figuras geométricas que a gente estudou em 3 aulas diferentes, né? Vamos resumir. Vou identificar logo aqui, ó. Nós temos nas 3 figuras são retas, só que 3 retas de nomes diferentes. Por quê? Por causa da característica delas. Então, a primeira, quer dizer, a última, né? É reta. A gente chama de reta. Ela é uma linha reta que é infinita tanto para um lado como para o outro. Ela não tem um ponto inicial e um ponto que termina, tá? Ela é infinita, por isso as setas, certo? Aqui é a metade de uma reta. Por quê? Porque ela parou em um ponto, ela começou aqui e ela segue em direção ao infinito, tá? Então, a gente chama ela de semi, que é metade, reta, tá? Metade de uma reta. E o que seria esse aqui que não tem infinito em canto nenhum? Ela tem um começo, que a gente vai chamar de letra A, ou pode ser qualquer letra, né? E tem um fim, que eu vou chamar de letra B. Aqui seria como se eu tivesse pego um pedaço dessa reta aqui, ó. Ó, cortei aqui no meio, tirei esse pedaço aqui e vou colocar pra cá. Então, o que seria isso? Seria um segmento. Segmento é um pedaço, tá, gente? É só o nome diferente. Um segmento de reta, um pedaço de uma reta. Então, vamos identificar novamente. Reta, ela tem pontos infinitos aos dois lados. Semi-reta, meia reta, né? Metade. Ela tem um ponto de começo, vou chamar ele de A também. E ela é infinita do outro lado. E o segmento de reta é um pedaço da minha reta. Ela tem um começo e ela tem um fim, tá? Por isso os 2 pontinhos, pontinho de começo e pontinho de final, certo? A letra B. Todo triângulo é um polígono? Vamos lembrar. Polígono é toda a figura geométrica reta, não tem curvas, tá? Fechada, com uma certa quantidade de lados, tá? Alguns lados são identificados pelo número de lados que tem, certo? Outros só recebem um nome de acordo com o número de lados, outros nem recebem o nome de tantos lados que tem, tá? Então, todo triângulo é um polígono? Sim. Veja, todas as linhas são retas e fecham, tá? Não seria um polígono se ele tivesse aberto. Qualquer abertura podia ser mínima, aí não seria um polígono. Mas como é fechado, o triângulo é uma figura fechada, com todas as linhas retas, sim, é um polígono, tá? Então, tá aqui, sim. Mas olha a pergunta C. E todo polígono é um triângulo? Gente, todo polígono tem vários lados, tá? Vários. Então, veja, ó. Linhas retas e fechadas. É um triângulo? Não, é um retângulo, não é? Linhas retas e fechadas. É um triângulo? Não, é um pentágono, ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? E é um polígono. Então, todo polígono é um triângulo? Não. Mas todo triângulo é um polígono? Sim. Como foi formada a figura ao lado? Então, a figura ao lado, nós temos 2 semi-retas que partiram do mesmo ponto, né? Vamos chamar esse ponto de X? Então, todas as duas partiram do ponto X, só que elas foram em direções diferentes, tá? Então, são semi-retas que partiram do mesmo ponto, tá? Como deve estar um pedaço de barbante para dar a ideia de um segmento de reta? Gente, reta, né? Reta. Primeiro precisa estar reto. Então, daqui a gente já elimina, né, as linhas curvas. Então, para dar o segmento de reta, ele precisa estar reto. Aí, a gente coloca o quê? O ponto de partida e o ponto de chegada ou vice-versa, tá? Para dar um segmento de reta, precisa estar reto, né? Esticado, né? Atividade com figuras geométricas já estudadas. Aí ele pede atividade oral em dupla, mas a gente vai fazer individual, tá certo? Beatriz ganhou um computador de presente de aniversário. Como ela já sabia usar o programa para desenhar, decidiu fazer um desenho com figuras geométricas. Até porque é mais fácil, né, gente? Não sei se vocês já tentaram. Este é o desenho que Beatriz fez usando figuras geométricas que está estudando nas aulas de matemática dela. Veja só. Preste bem atenção, que ela usou várias, tá?
Analisem o desenho e respondam. Beatriz usou sólidos geométricos ou usou regiões planas para compor este desenho? Gente, a gente chama de sólido geométrico aquela figura que tem altura, largura e profundidade. Ela utilizou profundidade no desenho dela? Preste bem atenção. Não, né? Então, ela só usou regiões planas, ou seja, aquele desenho da figura que a gente faz no papel, né? Sem prestar atenção se tem fundo ou não. Preste atenção que a casa não dá ideia de fundo, ó, dá ideia de que o muro está colado com a casa, não é? Não dá ideia de profundidade, veja, para dar ideia de profundidade, ela teria que ter feito ângulos diferentes, não é? Então, ela usou regiões planas. Então, vocês vão... Aqui eu tô respondendo porque a gente tá começando a estudar revisão, tá? Localizem partes do desenho que dão a ideia das seguintes figuras geométricas. Então, a região retangular. Região retangular, toda aquela que é retângulo, né? A porta, região retangular. A janela, região retangular. O muro, né? Uma região quadrada. Então, vamos prestar bastante atenção. Ó, os quadriculadozinhos aqui, ó, nessa janelinha aqui, né? Acima da porta. Aqui é a região quadrada, né? É uma região triangular, ó. Os troncos das árvores, que aqui é a copa, né? Aí ela fez o tronco das árvores verde e triangular. E aqui os raios do sol, triangular, que você vai respondendo, tá? Uma região circular, a copa das árvores. Essa parte de cima, que geralmente a gente desenha verde, desenha como uma nuvenzinha, né? Ela fez circular, a copa das árvores. O interior do sol, não é? A janelinha aqui, ó, acima da porta, ela fez circular também. É um segmento de reta, gente. Segmento de reta, lembra? Tem começo e tem fim. Segmento de reta seria a estradinha aqui, ó, que vai dar na porta da casa, não é? O contorno da região triangular também, ó, daqui pra cá, ó, segmento de reta, ó. Tá vendo? Bom, da região retangular, onde teria o segmento de reta aqui, ó. O retângulo é formado por vários segmentos de reta, né, gente, ó, né? Aqui, ó, a parede da casa, ó, segmento de reta, tem começo, tem fim, tá? Aí vocês respondem. Aí preste atenção na explicação, que agora eu não vou responder junto, eu vou só explicar para vocês o assunto novo, tá? Pessoal, na página 104, nós vamos começar a estudar ângulo, tá? Então, o que seria o ângulo? Vamos logo caracterizar, né? O ângulo é formado por duas semi-retas que partem do mesmo ponto, e eu chamo esse ponto de vértice. Vamos pensar aqui num triângulo. Veja, eu vou imaginar que esse é o vértice, né? Do triângulo, ele tem 3 vértices, né, gente? O encontro das semi-retas a gente chama de vértice, isso a gente já assistiu em aula, né? Ou anteriormente. Então, veja, se a gente pensar aqui nessa parte do triângulo aqui. Então, eu tenho duas semi-retas, uma partindo para cima, outra partindo ao lado, só que elas saem do mesmo vértice, tá? Eu vou pensar só nesse pedaço que eu marquei. Então, aqui eu formo uma abertura. Essa abertura eu chamo de ângulo, certo? Agora, presta bem atenção nessas figuras aqui. Olha, aqui ele destacou 2 partes de uma trave de futebol, certo? Ele poderia destacar várias, mas ele destacou 2. Veja, aqui é o vértice, certo? E aqui seria a semi-reta, uma subindo e uma na lateral, tá? Aqui seria o vértice e aqui a semi-reta, ó, e uma descendo, tá? Numa escada, olha aqui, ele destacou, ó. Onde é que é formado o ângulo, gente? É essa abertura daqui, tá? Essa abertura daqui é o ângulo, tá? Essa abertura daqui é o ângulo, certo? Olha aqui no tronco da árvore, ó. Ele destacou aqui a abertura do tronco da árvore, aqui formou, ó, um ângulo, tá? Na casa, ele destacou aqui, eu vou desenhar aqui embaixo para ficar melhor. Visibilidade, né? Essa parte aqui da janela, então aqui formou um ângulo, tá?
No ponteiro do relógio, aqui formou uma abertura. Essa abertura aqui é o ângulo, tá? Então, como deve ser uma figura para ser chamada de ângulo? Ela deve conter duas semirretas, partindo do mesmo vértice, partindo do mesmo ponto. Do mesmo vértice. Desculpa que eu estou escrevendo rápido, estou escrevendo errado. Bom, agora preste atenção aqui. Veja algumas maneiras de explorar a ideia de ângulo. Você pode explorar com seu corpo, tá, gente? Então, veja na mão aqui, ó. Os dois dedos, né, em posições diferentes. Você imagina que aqui é o vértice, o encontrozinho dos dois dedos é o vértice da sua mão, né? Então, a abertura, ela formou um ângulo. Eu explico já por que eu tô fazendo esse diferente, tá? Aqui, olha, a ponta dos dois dedos formou o vértice, o encontro das duas pontas, e aqui formou-se a abertura, que é o ângulo, tá certo? O canudo dobrado, não é? Aqui seria o vértice, esse encontro aqui o vértice, e essa abertura aqui é o ângulo. Eu tô puxando ela bem muito, mas a pessoa bota bem no cantinho, tá? Só para vocês verem, né? Com duas canetas, né? O encontro da pontinha das canetas é o vértice, e aqui formou-se uma abertura que a gente chama de ângulo, tá? Aí ele pede o seguinte, vocês vão fazer uma atividade, vocês vão lá na página 237 do livro, lá no final do seu livro e vai fazer, né, na parte do meu bloquinho, vai montar com essas duas retas, né, com esses dois ponteiros, vamos dizer assim, você vai montar essa figura, tá? Ele ensina como montar tudo direitinho, certo? E aí ele vai pedir que você gire as hastes. Você vai montar a figura e ela é dobrável, ela é maleável. E aí você vai abrir, né? E você vai montar vários ângulos com essa figura. É bom que você utilize como uma régua depois, né? Você utiliza como uma medida para você, tá? Veja, gire as hastes de diversas maneiras. Você pode dar uma volta completa, como nos ponteiros de um relógio. Explore esse objeto, observe quantos ângulos dá para você formar, tá? Depois, você deixa as hastes nessa posição inicial aqui. O que é que a gente chama essa posição inicial? A gente chama um ângulo de meia volta. Ou seja, você imagina, dar uma volta inteira, a gente forma que figura, né? A gente forma uma circunferência, né? Então, se eu abrir aqui, ó, na metade da circunferência, eu tenho metade de uma volta. Então, eu chamo o ângulo de meia volta. Olha o meia aqui, ó. Meia volta, tá? Observe bem direitinho que tem um desenhozinho do ângulo aqui, ó. Metade de uma volta, tá certo? E aí, você vai desenhar o seu ângulo de meia volta aqui, certo? Agora, se você colocar as hastes, né, da posição inicial e uma na posição inicial e a outra para cima, você quebrou essa volta aí, né, na metade da metade, né? E aí o objeto vai ficar aqui, como na imagem ao lado. Veja, gente, a gente chama isso aqui de ângulo reto, ele forma uma reta. Tá certo? E aqui o ângulo reto, em vez de a gente fazer a volta do ângulo redonda, a gente faz ela quadradinha. Porque esse quadradinho tá mostrando que o ângulo tem 90 graus. Tá? Vocês já viram aquele transferidor, aquela régua redonda que tem vários, né? Tem a numeração até 360 e ela tem os ângulozinhos, né? Ela tem uns risquinhos assim, tá? Então, é justamente para a gente estudar ângulo, tá? Quando o ângulo é reto, ele parte de um ponto lateral e outro para cima ou para baixo, tá? A gente diz que ele tem um ângulo de 90 graus, é o ângulo reto, tá certo? Bom, agora nós vamos ver ângulos de polígonos, ou seja, pedaços, né? A gente vai separar alguns ângulos que tem dentro dos polígonos. Vários lados, então pode ter vários ângulos também. Quantos ângulos tem um triângulo? Vocês lembram aqui, ó? Aqui eu tirei só um pedaço, né? Eu posso tirar aqui, eu posso tirar aqui em cima, né? Eu posso tirar aqui do lado. Por quê? Porque eu tenho que partir do mesmo vértice. Então, observa aqui, ó.
primeiro, quantos vértices tem essa figura aqui? Vamos destacar ela de novo. Ó, você tira o vértice aqui, um vértice. Então, você tem 2 segmentos de reta partindo dele. Se você pegar aqui, em vez de pegar nesse de cima, você pegar aqui, ó, um vértice, você tem 2 segmentos de reta partindo dele. E se você pegar aqui, ó, outro vértice, você tem 2 segmentos de reta. Então, observe quantos ângulos são formados nessa figura. E um retângulo. Preste bem atenção. Preste atenção também na explicação que eu dei aqui sobre o ângulo reto, tá? Na página 105. Continuando. Ângulo reto, olha aí, olha, eu acabei de explicar, né? Observe os cantos de uma régua. O ângulo formado em cada canto dá a ideia de um ângulo reto. Aqui ele destacou, retinho. A trave de futebol tem ângulos retos? Tem, ó, na parte de cima, ó, são retos. Os ângulos de uma folha de caderno, uma folha de livro, são retos, tá? Aí ele pede aquela figura que você montou, ele pede que você forme as figuras, tá? E assinale apenas desses aqui o quadrinho onde tem ângulo reto, tá certo? Preste bem atenção, quando você tem 4 observações, lembre que as figuras, né, o ângulo reto, ele não precisa ser só, né, para um lado, né? Ele pode ser virado para outro lado. Então, você observa e pela figura que você montar, você vai ver se ele tem um ângulo reto e vai marcar o X, tá? Aqui, gente, claro, a gente não tá ainda na sala, mas você já pode imaginar, né? Você já estudou outros anos, você pode imaginar. Veja, em que objeto de uma sala de aula pode possuir ângulos retos? Cite uns 2 exemplos, viu? Aqui, né? E no canto da sala de aula? Onde é que a gente pode incluir ângulos retos no canto de uma sala de aula? Ou até da sala da sua casa mesmo, tá? E aqui, você vai utilizar o canto de uma régua. Quem não tem régua, a gente dobra um papel chamex, um pedaço de um papel para formar uma régua, tá? E traz 3 ângulos retos em posições diferentes, aqui embaixo, tá certo? E aí você vai marcar o sinal de ângulo reto. Lembra que eu mostrei para vocês, ó, é um quadradinho com um pontinho dentro, tá certo? Não precisa fazer essa dobradura aqui não, tá? Só observe, veja, quando a gente dobra uma folha de papel, né? A gente possui aqui, ó, na dobra, a gente possui 4 ângulos retos. Veja, aqui forma um, aqui forma o segundo, para baixo o terceiro e o 4º ângulo reto. Fora que a gente nem tá contando com os ângulos da folha do papel no cantinho da folha, tá? Quinto, marque nos ângulos retos de cada polígono o sinal correspondente. Depois escreva quantos ângulos retos há em cada um deles. Então, você vai observar aqui quais deles possuem ângulo reto e quantos são. Lembre que o ângulo reto ele tem que ter 90 graus. Deixa eu achar aqui, para mostrar para vocês aqui. Ó, é retinha mesmo a figura, tá? Reto, reto, como uma quina, tá? Como a quina de uma régua, como a quina de um livro, tá? Então, observe aqui que aqui tem umas pegadinhas, tá? Aí você vai colocar quantos ângulos retos. Se não tem nenhum. Se tem algum, 2, 3, 4, você vai colocar, tá? 6. Observe a letra N, né, gordinha assim, desenhadinha. Aí você vai caçar em todos os cantos dela, aonde deles o ângulo é reto. E aí você marca, pode riscar aqui com lápis, não tem problema não. Depois você conta quantos ângulos retos você achou aqui e escreve aqui, tá? Aqui ele tá pedindo o seguinte, que tem um relógio, né? Escreva as horas exatas em que o ponteiro do relógio forma um ângulo reto. O relógio, ele gira, né? 12 horas, né? Então, quais as horas que ele pode aparecer o ângulo reto? Aqui ele já tem um, né? E quais as outras horas do relógio? Tá certo? E ele pede que você desenhe outra, aqui ao lado. E aqui você vai utilizar também. Veja, ele pergunta assim, responda depressinha. Às 3 horas e 30 minutos, o ângulo formado pelos ponteiros é reto, sim ou não? Desenhe os ponteiros para justificar a sua resposta. Se sim, você vai explicar, se não, você vai explicar, ok? Continuando.